Olha só, eu me formei em uma das melhores faculdades de economia do país. Fiz uma parte da faculdade fora do Brasil. Hoje eu sou sócio de uma das maiores empresas do segmento de educação e investimentos do país. Trabalho no mercado financeiro há praticamente 15 anos. Fiz gestão de fundo de investimento de mais de 10 bilhões de reais e eu posso te afirmar, não é por isso que eu sou bem sucedido. E olha só, eu sei que a gente fala nesse canal aqui sobre finanças, sobre dinheiro, sobre investimentos, mas hoje a gente não vai falar sobre dinheiro. E o que hoje eu quero te mostrar é que sucesso não é apenas financeiro. Poxa, Gui, mas sucesso sem sucesso financeiro, será que casa? Na verdade é muito difícil. Porém, o que eu chamo verdadeiramente de sucesso, ele compreende 4 áreas, tá? E o financeiro, obviamente, é um deles. Só que você vai entender que ele não é único e nem sempre, para todo mundo, ele é o mais importante. No aspecto financeiro, uma pessoa, para ser bem-sucedida, ela tem mais ou menos 5 etapas. A primeira fase da sua jornada financeira, e todo mundo já passou por essa fase, talvez você esteja nela hoje, mas tô ciente que se você tá aqui, você vai melhorar, é a fase em que a sua renda, ela é menor do que as suas despesas. E aí, você tem um grande problema. Você trabalha o mês inteiro, cai o salário ou a sua remuneração no final do mês, e isso não é suficiente para arcar com todas as suas despesas. Seja a prestação do seu imóvel, seja o aluguel de onde você mora, seja as suas contas fixas, como água, luz, internet, seja um movimento de lazer que você queira ter com sua família e amigos, enfim, não interessa. Se você tá nessa situação aqui, ou seja, em um momento em que sua renda não cobre as suas despesas mensais, obviamente você vai ter um viés forte. Que viés é esse? Que para ser bem-sucedido na sua vida como um todo, você precisa única e exclusivamente de dinheiro. E eu entendo isso, já passei por isso. E é óbvio, se você está nessa situação, onde você deveria focar? Claro, em buscar mais dinheiro. Então essa daqui é a primeira etapa. Então a gente entendeu que o primeiro quadrante aqui, ele tem relação com o sucesso financeiro, beleza? Então eu vou colocar a primeira etapa aqui, renda menor do que despesa. Qual que é a próxima etapa em busca, nessa jornada financeira em busca do sucesso? É a fase onde a sua renda ela vai ser igual às suas despesas. Eu costumo dizer o seguinte, quando você está aqui, nessa fase em que a renda ela é menor do que as despesas, você está com a água acima da cabeça. Quando a sua renda ela passa a ser igual às suas despesas financeiras, é quando você tira o nariz e a boca para fora da água. Sabe quando você está numa piscina fundo, você está ali no mar e você está ali tentando sair, tá fundo? Você chegou nesse momento em que você consegue puxar por vezes o fôlego para voltar a mergulhar. Essa não é uma situação confortável. E se você está aqui, muito provavelmente, você ainda tem uma visão de que você precisa ganhar mais e o seu sucesso como pessoa depende única e exclusivamente da sua jornada financeira. É compreensível. Por quê? Porque você olha para sua reserva de emergência praticamente zerada. Você passa por uma situação em que você precisa gastar um pouco mais, o que você faz? Aciona o banco, contrai uma dívida. E isso prejudica o seu futuro. Então, se você está nessa etapa, que obviamente já é melhor do que essa daqui, você ainda não está confortável. Todo sucesso na sua cabeça depende de dinheiro. Só que você continua trabalhando, continua se aperfeiçoando na sua área e você chega na terceira etapa, onde a sua renda é suficiente para você começar a fazer o quê? Investimentos. Então você continua trabalhando, agora você paga suas despesas fixas mensais e você consegue poupar e investir. Você está no começo dessa jornada. Você está montando a sua reserva de emergência ou montou ela e está começando a montar a sua carteira de investimentos para buscar o quê? A sua tão sonhada independência financeira. Nesse momento, isso aconteceu comigo, tá? Eu comecei a dar atenção, mesmo que mínima, para outras áreas da minha vida que a gente vai falar já já. Mas aqui ainda o seu foco e a sua atenção está onde? Dinheiro, sucesso financeiro. É isso que eu quero. Quero parar de trabalhar. Não aguento mais meu chefe, não aguento mais esse lugar, tá? Então você tá muitas das vezes nessa etapa aqui. E por que eu sei que a maior parte das pessoas ela tá aqui, ó, número 3. Hoje, as pessoas que estão me assistindo. Se a gente voltar no tempo, 8 anos atrás, nenhum milhão de pessoas investiam no Brasil. E é praticamente impossível qualquer pessoa alcançar a independência financeira sem ficar por muito tempo poupando e investindo. São casos raríssimos. Então quem tá aqui me assistindo, muito provavelmente tá aqui nessa etapa. Entenda uma coisa, é uma das etapas mais longas da sua jornada financeira. Permanecendo por muito tempo, com afinco, com determinação, com motivação, fazendo os aportes. Por bastante tempo, você chega na fase 4. Aqui você vai chegar na fase em que seu patrimônio, sozinho, ele vai gerar
de juros, de dividendos, o valor necessário para quê? Para você cobrir todas as suas despesas. Aqui a gente está falando do quê? Da independência financeira. Aqui o jogo muda. Aqui é o primeiro momento em que as pessoas elas param e pensam: o que me faz verdadeiramente feliz, ou bem-sucedido e bem-sucedida? É aí que você passa a olhar verdadeiramente para esses três aspectos aqui que vão te tornar verdadeiramente bem-sucedidos. Foi o que aconteceu comigo, tá? Pô, Gui, mas depois que o meu patrimônio é suficiente para pagar as minhas despesas fixas, o que tem além da independência financeira? Isso daqui tem muito a ver com psicologia. Quando eu era estagiário, eu sonhava em ganhar R$5.000 por mês. Porque quando eu ganhasse R$5.000 por mês, eu ia finalmente comprar um carro, ia parar de andar de ônibus, de trem, perder aula na faculdade, chegar atrasado no trabalho, não aguentava mais andar de transporte público. Comecei a ganhar R$5.000 e eu passei a ter outros problemas. Aquele Peugeot 206 era uma porcaria, toda hora vazava água, vazava óleo, eu tinha que parar ele no mecânico, pô, não dava mais pra andar de Peugeot, não conseguia levar a Nicole, que é minha esposa, tá comigo há 14 anos, em lugar legal, levava só em lugar ruim, cara, o McDonald's era o máximo que eu conseguia levar ela. Não, eu preciso ganhar mais, por quê? Porque eu quero um carro melhor, porque eu quero visitar restaurantes melhores. Então quanto que eu tenho que ganhar? R$10.000. Passei a ganhar R$10.000. Aí eu fui e troquei por um carro um pouco mais novo, era manual, comecei a levar a Nicole nos restaurantes um pouquinho mais legais e tudo mais, porém tinha um problema. Que problema era esse? Eu viajava só aqui, né, pro litoral de São Paulo, não conseguia fazer uma viagem internacional muito legal, faltava dinheiro pra gente viajar pra fora, pra ir nos restaurantes mais badalados e mais sofisticados de São Paulo. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça: eu não preciso ganhar R$10.000 por mês, eu preciso ganhar R$20.000 por mês pra proporcionar a qualidade de vida que eu almejo. O que acontece? Todas as vezes que você almeja um determinado nível de renda, quando você chega lá, é muito raro que você e qualquer outra pessoa se dê por satisfeito ou por satisfeita. Você sempre vai almejar aumentar o seu padrão de vida. Por que eu tô falando isso? Porque isso aconteceu comigo. Mas sabe o que vai acontecer? Quando você chegar aqui, ó, existe uma outra etapa. A etapa em que, e é o 5, não vai dar pra gente escrever aqui, mas é que o seu patrimônio, ele é suficiente para cobrir todas as suas despesas fixas mensais no padrão de vida que você almeja. Veja só, é muito diferente de cobrir as suas despesas fixas mensais hoje. Por quê? Se isso está acontecendo, a grande maioria das pessoas falam: eu quero ainda mais. E isso daqui, meu amigo, é muito complicado. Aí você deve estar se perguntando: poxa, Gui, isso aconteceu com você? Isso aconteceu comigo. Por quê? Hoje, tô aqui, ó, meu patrimônio, ele é suficiente para cobrir as minhas despesas fixas mensais, com certeza. Mas as despesas fixas mensais que eu tenho hoje não são as que eu almejo. Eu almejo ter uma renda passiva mensal ainda maior. Por quê? Porque eu não quero viajar uma vez para fora por ano. Eu quero viajar 2, pô. Poxa, tenho amigos e familiares que talvez, se sobrasse um pouquinho mais de dinheiro, eu poderia ajudá-los a também colocar em prática os seus sonhos. Então, eu, Gui, quando eu cheguei aqui, percebi uma coisa: o padrão de vida almejado subiu. E a gente tem que se policiar frequentemente para que esse negócio aqui, ó, não suba de maneira infinita. Que isso acontece bastante. E agora, Gui, quais são as outras etapas? Vou aqui para uma que é extremamente importante. Quando você tá nessas fases aqui, na 1, na 2 e na 3, que a gente deve estar falando de 99% das pessoas que estão nos assistindo, uma coisa é muito escassa. Que coisa é essa? E a riqueza de tempo, beleza? Sabe o que é o mais interessante? Dependendo de onde você está em um aspecto da sua vida, ele vai afetar qual que é a importância que você dá para os demais, beleza? Então o que acontece? Aqui na riqueza de tempo, a gente também tem níveis. Existe o primeiro nível, que você não tem tempo livre. Você não tem tempo livre. E quem que se enquadra aqui? Poxa, eu já tive por muito tempo aqui. Eu fazia faculdade, eu fazia estágio, trabalhava, tinha um negócio, trabalhava de sábado, então eu tinha praticamente 0 tempo livre, tá certo? Então eu era rico de tempo? Não, eu era extremamente pobre, eu era paupérrimo, eu era um miserável. Financeiro? Não, de tempo, beleza? Então qualquer tempo livre, ele me parecia uma maravilha. E quando a gente fala tempo livre, é tempo para você fazer o que você deseja. Não é almoço. Poxa, não é necessariamente estar em casa, mas estar de home office. Não, é você ter tempo livre para fazer o que você quiser. Aqui a gente pode resumir também como liberdade. Você pode estar na segunda etapa, que você tem pouco
tempo livre, tá certo? E como é que funciona isso daqui, Gui? Poxa, quando você arruma um emprego onde você consegue fazer, por exemplo, um home office, quando você já terminou a graduação, quando você não está fazendo um curso de especialização, quando você mora perto do trabalho, quando você mora perto da faculdade, você costuma ter um pouco mais de tempo livre, você costuma ter um pouco mais de liberdade. Você consegue ir para academia, você consegue, às vezes, ir num restaurante no meio da semana, você consegue ir no cinema, às vezes, em um dia da semana, um dia depois que você chegou do trabalho ou trabalhou de casa. E as pessoas subestimam o quão elas vão se sentir bem-sucedidas com esse tipo de riqueza aqui. Mas eu te garanto, quanto mais liberdade você tiver por conta do tempo, se você não tiver aqui, ó, nessas duas primeiras linhas da jornada financeira, mais bem-sucedido ou mais satisfação você vai sentir no seu dia a dia. E, obviamente, a gente chega aqui na última etapa, onde você tem muito tempo livre, beleza? O que isso significa? Isso significa que eu me aposentei, que eu não trabalho mais, que eu cheguei aqui, ó, ou na fase 4 ou na fase 5. Pode ser. Poxa, eu gostaria de ter um carro melhor e tudo mais, mas tudo bem. Eu tô satisfeito com essa renda, vou parar de trabalhar, vou ficar vendo de renda e tá tudo tranquilo. Ou cheguei no nível que eu almejava máximo de renda passiva mensal, tá tranquilo. Mas a gente não tá falando só sobre isso, tá? Uma das coisas mais importantes que a gente tem também é como você gasta o seu tempo. Então, se você tem pouco tempo disponível, ou seja, você trabalha bastante, mas você trabalha em um tipo de negócio, em uma empresa, em uma área em que você não gosta, que você não se identifica, isso daqui vai se tornar muito mais penoso para você. Dificilmente você vai se sentir bem-sucedido ou bem-sucedida. A riqueza de tempo, ela não está só associada com você ficar em casa, você correr, você ir para lá e para cá, ir para a praia na hora que você quiser, mas também em como você gasta o seu tempo, ou seja, esse tempo que você está ocupado. Se é em uma situação, se é em uma função que você gosta, em um trabalho remunerado, que você gosta, isso daqui vai fazer bem para você, beleza? Poxa, Gui, em que fase você tá hoje? Eu tô entre essas duas fases aqui, ó. Eu não tenho tempo, ou eu tenho pouquíssimo tempo. E eu vou te explicar. Hoje eu tô à frente de um time de analistas, que a gente tá falando de praticamente 15 pessoas envolvidas aqui na Finclass. Então eu tenho uma classe de ativos dentro da Finclass que eu faço todas as recomendações e acompanhamentos, que é a classe de investimentos de renda fixa. Eu faço mestrado hoje em economia e finanças. Então as aulas são de terça e quinta-feira, e quando elas são presenciais são de quinta, sexta e sábado o dia inteiro, de manhã até o início da noite. Ou seja, o que me falta é tempo. Mas, pô, Gui, então você é pobre de tempo? Não necessariamente. Por quê? Porque eu trabalho hoje em um local que eu gosto muito. Eu trabalho com algo que eu tenho muita aptidão e que eu gosto bastante também. E eu estudo porque eu quero. E porque é algo que eu também gosto bastante, que é economia e finanças. Então, cuidado para você não pensar que você está muito ocupado e que você é pobre na questão riqueza de tempo. Às vezes você está ocupado e ocupada em algo que você sente prazer, em que você vê um objetivo, você vê um propósito. E se isso está acontecendo com você, não necessariamente você é pobre de tempo. Pô, Gui, esses dois aqui são os mais importantes, correto? Não necessariamente. Por quê? Porque existem diferentes perfis de pessoas. E eu, por exemplo, priorizo acima de algum outro ponto aqui, o terceiro tipo de riqueza que, para mim, só se você satisfazer esses 4 pontos ou equilibrar eles da melhor maneira para você, você vai se sentir verdadeiramente bem-sucedido ou bem-sucedida. Qual que é o terceiro tipo de riqueza, Gui? Riqueza social. Existem pessoas, e eu sou uma delas, que necessitam manter conexões com pessoas verdadeiramente próximas. E o que eu tô falando aqui? Eu tô falando de fato de você manter contatos com amigos e familiares. E quem, por exemplo, aqui no Grupo Primo a gente tem algumas pessoas, né? Quem, por exemplo, veio de outro estado para trabalhar ou vem de outra cidade e mora aqui, né? E se muda para cá em busca de um sonho, em busca de um trabalho, sente bastante isso na pele, beleza? Aqui funciona basicamente da mesma maneira que no tempo. Ou você não tem contato com esse tipo de pessoas, e normalmente quem não tem contato com amigos e com família são pessoas que se mudaram. A gente tem as pessoas que trabalham muito, estudam muito, então vêm não com muita frequência, amigos e familiares moram um pouco distante, e obviamente a gente tem as pessoas que estão no nível 3, que vêm amigos e familiares com frequência. Esse aspecto para mim, ele é muito importante. Quanto mais distante eu tô de amigos e familiares, de pessoas que têm uma conexão verdadeira comigo, menos bem-sucedido eu vou me sentir. Talvez esses motivos aqui sejam um dos grandes fatores pelos quais pessoas que estão aqui
se sentem verdadeiramente tristes. Você já deve conhecer alguém que, tem muito dinheiro, você já viu alguma história de pessoas que têm milhões, centenas de milhões e até bilhões de reais, e quando vão dar uma entrevista falam que não se sente bem-sucedido, que não estão felizes. Por quê? Porque talvez essa pessoa seja rica de uma única coisa, da riqueza financeira. Mas lhe falte, por exemplo, tempo, lhe falta liberdade, lhe falta conexão com amigos e familiares. E ela ainda não percebeu. Ela está em busca de mais, isso daqui. Achando que se ela subir e criar um novo nível, por exemplo, o nível 6, ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir bem-sucedida. E na verdade, não é isso necessariamente que lhe falta. É lógico, novamente, que quando você não tem renda suficiente para pagar suas despesas ou tá aqui apertado, né, com o nariz ali, fora da água só, ou quando você não tem tempo algum, você vai dar pouquíssima atenção para o aspecto social. Você não vai se importar de não ver seus amigos, você não vai se importar de não ver com frequência seus familiares. Por quê? Porque você quer sobreviver, você está lutando para pagar suas despesas, você não tem tempo livre para você mal consegue dormir. Você vai se importar se não ver seus amigos e familiares? Obviamente que não. Depois, quando você tem um pouco mais de conforto aqui no aspecto financeiro e um pouco mais de conforto no aspecto tempo, aí sim você começa a sentir falta do social. Lembrando, não utilize isso daqui, não utilize esse quadrante, ou não utilize esse quadro como uma fuga para você. De que maneira? Não, Gui, eu sou uma pessoa que eu só me importo com as minhas conexões, ou seja, com a minha riqueza social. E você passa o tempo inteiro, de semana, de final de semana, com seus amigos, bebendo e tudo mais. Então, cuidado para você não priorizar 100% aqui, né, a sua riqueza social em detrimento dos seus outros tipos de riqueza. A gente precisa lembrar que você precisa ter isso daqui, ou a maioria das pessoas precisa ter esses 4 quadrantes aqui de maneira equilibrada, tá bom? E cuidado também com aqueles amigos, né, que te puxam para baixo, hein, que prejudicam aqui, seu futuro, sua jornada financeira. Então, toma cuidado. Aí você vai falar, poxa, Gui, hoje você é rico socialmente? Eu fiquei mais pobre. Nesse quesito aqui, nos últimos 18 meses, eu vou te explicar o porquê. Mas, antes de te explicar o porquê, eu preciso também ressaltar uma coisa. Normalmente, para você aumentar um tipo de riqueza em um desses quadrantes, você precisa reduzir o do outro. Então, se você quiser aumentar o tempo livre, às vezes você vai precisar abrir mão de um pouco da sua riqueza social. O que importa é se você consegue fazer esse movimento. Muitas pessoas, elas priorizam muito a riqueza social e elas acabam abrindo mão disso daqui para ter um pouco mais de dinheiro. Talvez elas nem precisassem disso, mas elas não se dão conta. Então, você precisa entender também que não existe almoço grátis, como gostam de dizer os economistas. Eu quero aumentar aqui, eu quero aumentar minha riqueza social, eu quero aumentar minha riqueza de tempo e eu quero aumentar o último. Eu também, meu amigo, mas isso não é possível. Então, nesse quesito, nos últimos 18 meses eu fiquei mais pobre. Por quê? Eu precisei ficar um pouquinho mais pobre aqui, ou seja, caminhar aqui para menos contato com amigos e familiares que moram no ABC Paulista. Para quê? Para eu ter um pouco mais de tempo livre, ficar um pouco mais rico nesse quadrante. Então eu morava no ABC, em São Caetano, levava quase 2 horas para vir aqui pro escritório do Grupo Primo, já chegava cansado, os caras falavam, pelo amor de Deus, o Gui não dorme direito, fica jogando videogame até tarde, não é possível, o cara já chega cansado, não é que eu fiquei 2 horas no trânsito. Então eu precisei abrir mão de estar perto de amigos e familiares com frequência para ter um pouco mais de tempo livre, tá? Para levar menos tempo no trânsito, no trajeto. Então, que eu levava aproximadamente 1h30, 2 horas para ir e voltar, hoje eu levo 30 minutos. Né? Então, ganhei 2 horas por dia, ganhei um pouco de tempo. E com esse tempo, o que é que eu fui fazer? Um mestrado em Economia e Finanças. Olha só que interessante. Para quê, Gui? Para depois, aumentar aqui a minha riqueza financeira. Tá vendo? Você tem que começar a pensar nisso. E por último, mas não menos importante, e eu diria que é a base para que tudo isso seja possível, que é a sua riqueza de saúde. Tá? Você vai falar, pô, que porcaria, hein, cara? Não, não é que porcaria. Talvez você ache que isso daqui é porcaria ou dispensável porque você está na casa dos seus 20, 30 ou quem sabe dos seus 40 anos. Então hoje, o seu corpo e a sua mente, eles estão sãos, certo? Ou seja, estão saudáveis. Por mais que você esteja com colesterol, com diabetes e tudo mais, isso ainda não te impossibilita de trabalhar. Isso não te impossibilita de você ter um lazer com seus amigos e famílias. Porém, se você não cuidar disso, uma hora o seu corpo ou a sua mente vão ser impedidos de continuar suas tarefas diárias, sejam elas de lazer ou de trabalho. Então, para manter essa riqueza de saúde, funciona mais ou menos
como a sua jornada financeira. Você vai ficar rico ou rica rápido, você poupou hoje. No ano que vem você é um milionário, vou me aposentar, tô tranquilo. Não, então você precisa criar uma rotina. Você precisa ter disciplina de gastar menos do que ganha, de fazer os seus aportes, de manter a sua carteira equilibrada, de escolher bons investimentos, acompanhar bons analistas de investimento lá na Finclass. E aqui, você precisa manter uma boa rotina de alimentação. Você não pode ser sedentário ou sedentária. Você precisa manter uma rotina de exercícios físicos constantes. Como é que eu tô aqui hoje? Eu já tô melhor, mas lembrando, entre os meus 20 e 30 anos, eu abdicava totalmente disso daqui. Ia pra faculdade, ia pro trabalho, café da manhã era salgado, era uma esfirra, a janta muitas das vezes era um folhado na faculdade. Não praticava exercício físico com regularidade, a não ser andar lá no metrô, tá certo? Ou seja, abrir mão da saúde, abrir mão da saúde. Para quê, Gui? Para aumentar a minha renda. Quando você tá aqui no nível 1, no nível 2, você não tá ligando pra saúde. Você não tá ligando, muitas das vezes, pro social. E você não tá ligando pra tempo. Você só quer uma coisa, que é o quê? Mais dinheiro. Então eu entendo hoje se você tá dando prioridade pra riqueza financeira, pro sucesso financeiro. Se você tá aqui, ó, nesses dois aspectos, é normal. E no meu ponto de vista, é o que você deve fazer mesmo. Só toma cuidado para que quando você chegue no nível 3, no nível 4, você não continue dando foco exclusivamente nisso daqui, quando você deveria começar a distribuir a sua atenção e energia para o seu tempo, para a sua liberdade, para o seu social e, obviamente, para a sua saúde. Por que eu sou verdadeiramente bem-sucedido? Porque eu tô aqui no nível 5? Não tô no nível 5. Eu estaria aqui mais perto do nível 4. Mas, pô, tem gente que tem muito mais dinheiro que eu. E aqui no Grupo Primo você conhece um monte. E tempo? Pô, eu tenho pouco tempo, certo? Mas é um tempo que eu gasto com qualidade. No trabalho, estudando, coisas que eu gosto. No social, eu tô bem. Já estive melhor? Já estive melhor, mas não tô muito mal. Tá certo? Tenho contato com amigos todas as semanas, chamo eles para ir lá em casa, para fazer ele tomar um vinho, comer uma pizza, tá certo? Aqui no próprio grupo, eu gosto de almoçar sempre com pessoas diferentes, a galera aqui é muito gente boa, então eu mantenho uma riqueza social aqui média. E aqui de saúde, me alimento bem, faço exercício com frequência, deu para perceber, tá certo? Ou seja, tô melhor no quesito saúde aqui também, tá? Então, hoje eu consigo dizer para você que eu sou verdadeiramente bem-sucedido e não é só por conta do dinheiro. Lógico que o dinheiro me permitiu olhar para outros aspectos da minha vida, mas sucesso de verdade vai muito além disso daqui. Sabe o que é o mais interessante? Quando você tá aqui, ó, poupando, investindo, lhe falta tempo, certo? Porque você tá trabalhando pra caramba. Só que você tem que investir bem, beleza? E como é que você vai investir bem? Você tem que estudar para investir bem, mas você não tem tempo. Mas eu tenho a solução. Você trabalha, gasta menos do que ganha e precisa investir bem para acelerar o seu processo, ó, rumo à fase 4 e quem sabe a fase 5. Precisa selecionar os melhores ativos, mas não tem tempo. A gente pode te ajudar. Por quê? Porque você não vai precisar mais gastar tempo para selecionar os melhores investimentos. Porque, Gui, são 15 analistas de investimentos selecionando os melhores ativos para você. Ações, fundos imobiliários, cripto, ativos de renda fixa, fundos de investimento, ativos internacionais e tudo mais, tá? E o que isso significa? 15 analistas são 150 horas por dia de análise profissional para escolher os melhores investimentos para você. Que dá mais ou menos 750 horas por semana de analistas profissionais procurando os melhores investimentos para você. Que dá mais ou menos 3.000 horas por mês de analistas profissionais procurando a melhor opção para você colocar o seu dinheiro agora, tá certo? Ou seja, não gaste mais tempo procurando quais são as melhores opções para investir, deixe que a gente faça isso para você. Gui, mas eu quero tirar dúvidas, tem como? A gente tem live na Finclass todos os dias com os analistas de investimento, mas se eu não conseguir participar da live, a gente tem uma comunidade que funciona 7 dias por semana com moderadores para tirar todas as suas dúvidas, beleza? E além de tudo isso, são mais de 70 cursos completos de educação financeira e investimentos na Finclass e você consegue assinar a plataforma com 50% de desconto no nosso aniversário. Ou seja, a gente vai te ajudar com dois aspectos aqui, hein? Com riqueza financeira e com a sua riqueza de tempo. O resto, meu amigo, você tem que fazer por conta própria. Então clica no link e se cadastre para o aniversário da Finclass. Um abraço, até a próxima.